como povo do Oriente Médio. E só para falar que é povo já é problema, tá? Mas vamos lá, nós vamos falar dos drusos. Dos drusos. Você vai escutar muito falar dos drusos ultimamente por uma questão lá do rolo da Síria. Mas vamos lá. O povo druso, para começar, os drusos são uma religião, é uma fé, é uma seita, é um grupo étnico. Primeiro, não são um grupo étnico. Por quê? Os drusos são árabes. Eles são árabes, ou seja, eles é um povo semita árabe. Todos lá são semitas, filhos de Sem, semitas. Como o judeu é semita também. Os drusos, eles vão aparecer mais ou menos no século IX. Na onde? No Egito. Eles vão aparecer no Egito. Quem pregou, que eu não vou saber o nome em árabe, vai estar aqui o nome, ele veio, na verdade, da Pérsia. Ele veio da Pérsia e prega uma fé diferente. Alguma coisa como, traduzindo a unitários, ou unitários, alguma coisa assim, que vai ganhar um nome até pejorativo de druso e vai ficar drusos. Então nós vamos seguir essa conversa chamando os drusos de fé ou fé drusa. Para começar, eles são muçulmanos, porque os muçulmanos dividem entre sunitas e xiitas, tá? Sunitas e xiitas. Esses dois grupos básicos aqui. Tá? E os sunitas acreditam que para governar tem que ser um bom muçulmano. Os xiitas dizem que não, que para governar tem que ser alguém descendente de Maomé ou um religioso. É a corrente dos dois aqui. Os nossos amigos drusos, eles vêm dos sunitas. Não, desculpa, xiitas, olha, eu falo besteira. Xiitas. Os xiitas, ele vai ser um subgrupo xiitas, porque os xiitas também tem os malauítas. Os malauítas vão sair do xiismo também, que tem algumas coisas diferentes, os malauítas. E os drusos terão uma fé um pouco diferente. Ô professor, que diferença que é essa fé aí dos drusos, que não é uma fé normal? Não, calma. É uma fé muçulmana. Os princípios muçulmanos eles seguem, só que com algumas características filosóficas gregas. Já virou um rolo. Eles têm algumas filosofias gregas. Eles têm também, tá, algumas coisas esotéricas de iniciação. Ué, como assim, professor? Qualquer druso pode se tornar um religioso, mas para isso ele tem que passar por rituais de passagem. Passar por ritual de passagem é bravo, né? Mas tudo bem. Rituais de passagem. Ele vai ser um iniciado. Para fé drusa, você tem que ser iniciado. Ô professor, você está falando aí, ó, tem gente que vai querer virar druso. O que é isso? Para com isso, tem gente aí que vai querer virar druso. Ninguém vira druso. Ninguém vira druso. Por quê? Não é uma fé de convertidos. Como assim? O cristianismo é uma fé, uma religião, uma fé de convertidos. Você se converte ao cristianismo. O cristianismo protestante ou o cristianismo evangélico, você se converte a essa religião. Se você quiser virar muçulmano, é só se converter ao muçulmano. Você se converte à religião islâmica, você vira um muçulmano. E é fácil. É só você falar que Maomé, Alá, é o único Deus e Maomé, seu profeta. Beleza, você é muçulmano. Tá? Já o judaísmo, mesma coisa. Você tem que fazer a circuncisão. Depois você pergunta no comentário o que é circuncisão. Você fez circuncisão, aceitou a Deus, o único Deus. Você
judeu, beleza, segue lá as festas judaicas. Tá, druso não. Para ser druso, você tem que nascer druso. Os pais têm que ser druso da fé druso. E é uma fé, como eu já falei, de iniciados. Tá? O que é uma fé de iniciados? É uma fé que você não tem acesso aos textos sagrados, como a Bíblia ou o Corão. O texto sagrado do cristianismo é a Bíblia. No Corão, no islamismo, o Corão. Você tem acesso a esses dois livros. Qualquer um tem acesso. Eu tenho um monte de Bíblia em casa. Qualquer um tem acesso aos textos sagrados. Os drusos não. Os drusos só têm acesso aos textos sagrados os iniciados, nascidos da fé drusa. Os drusos, eles se adaptam muito fácil, porque eles não têm um Estado nacional, eles não têm um território nacional. Por quê? Vamos lá, vamos voltar ao surgimento deles. Os drusos surgiram lá do século IX e eles começaram a ser perseguidos. No Oriente Médio, quem é perseguido tem dois lugares para ir. Ou é para o deserto, ou é para a montanha. Fugir da perseguição. Viver a fé dele em outro lugar. E isso que eles fizeram. No caso, os drusos fugiram para as montanhas. Eles foram para as montanhas e muitos deles se localizam nas montanhas lá no norte da Síria, sul da Síria, norte do Líbano, perto de Israel, naquela região montanhosa ali. Eles se estabeleceram ali, tá? Aí você vai falar para mim, ô professor, mas teve grande revolta deles? Eles tiveram uma grande revolta contra o Império Inglês. Acho que em 1925, se eu não me engano. Mas foram esmagados, fugiram para as montanhas. Ô professor, e depois da guerra, Segunda Guerra Mundial, aquele rolo todo, quando criou Israel em 42, sei lá, o que aconteceu? Incrível, gente. Eles se adaptaram dentro de Israel. Hoje, o único grupo que não é judeu e serve o exército judeu são os drusos. Por quê? Porque existe israelense judeu, israelense árabe, tá? Tem o mesmo direito civis. Só que o árabe não serve o exército israelense. Tem uma sigla, né, de defesa, alguma coisa assim, né? Não o exército. Ele não serve o exército. O druso serve. Porque a fidelidade do druso está mais do que na religião, está o Estado também dentro da fé deles. Deixando ele seguir a fé, ele não se importa em trabalhar. Tem unidades do exército israelense só de drusos. Muitos policiais israelenses são drusos. Inclusive, o último embaixador de Israel no Brasil, se eu não me engano, era druso também. Tá? Então, os drusos estão interligados à sociedade israelense. Inclusive, tem um texto muito legal, num livro que eu li sobre o Oriente Médio, que o cara, quando fala dos drusos, ele diz que ele andava com um druso que parava na oração muçulmana. Quando chegava na igreja cristã, recebia a água benta, né? Por quê? Porque a religião dele, ela é mística, então ela aceita vários outros elementos religiosos. Os drusos não foram perseguidos assim por muito tempo, mas, né, hoje, por exemplo, com a questão do Estado Islâmico, muitos drusos foram obrigados a renegar os ensinamentos drusos e seguir o Alcorão puro. A gente vê um negócio interessante, né? Eles, para sobreviver, para continuar vivo, eles aceitaram essa imposição do Estado Islâmico. Aquela história, vou ficar vivo, quando eles forem embora, eu volto com a minha religião. Queimaram tudo, mas guardaram. Beleza, gente? Então a gente viu hoje sobre a fé drusa. Então, vamos lá. Os drusos são um povo com uma fé à parte.
Eles são semitas, são árabes, mas têm uma fé islâmica diferente, uma fé própria, uma fé drusa, que é uma fé mística de iniciados. Então você não vai ver muito propaganda sobre eles, porque eles não fazem propaganda sobre eles, tá? Beleza, gente? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Procura. Vai ler um pouco mais sobre os drusos para você ter informação, porque só lendo você tem informação. Beleza, gente? Obrigado!